E você, está preparado para o Q-Day? O dia Q vai ser o dia que a computação quântica ela vai conseguir quebrar a criptografia de curva elíptica de 256 bits de tecnologia SCC. Então eu vou te explicar no vídeo de hoje o que isso significa. A notícia que eu vou interpretar aqui para você, ela vai te trazer alguns porquês e algumas respostas, e algumas explicações sobre alguns termos que você pode ler nessas notícias e acabar não conseguindo interpretar efetivamente o que elas significam. Então, o Q-Day ele vai chegar em algum momento, porque os computadores quânticos estão avançando cada vez mais, e a gente às vezes recebe essas notícias contendo coisas assim que, por exemplo, dessa que eu vou mostrar agora, né, uma quebra de criptografia de 6 bits, que aparentemente é uma coisa muito simples, porém já é um avanço bem significativo para uma máquina que até pouco tempo atrás, até um ano atrás, basicamente não fazia nada no mundo real, né, e ela já começou a fazer. Então, fica com a gente até o final, que você vai ganhar muita informação de qualidade aqui, como sempre. Então, por favor, seja que acompanha o nosso canal, quer continuar recebendo conteúdos interessantes como esse daqui, já ativa o sininho de notificações. Se você gosta do nosso conteúdo, já dá um like também, que é bem importante pra gente. Se inscreve no canal. Mais de 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então, é importante que você participe, deixando um like, comentando e, se possível, compartilhando com um amigo que gosta de tecnologia, inovação e inteligência artificial, que é o que a gente traz aqui, tá bom? Então, quem tá falando com você é o Paulo Ribeiro, eu sou apresentador aqui do canal da Deep Tech, e hoje a gente vai falar sobre essa notícia que realmente está começando a movimentar muito o mercado financeiro, porque o Q-Day uma hora vai chegar. E a notícia fala o seguinte, que um engenheiro ele quebrou uma chave criptográfica de 6 bits com um computador quântico. Vou ler um pedacinho da notícia e eu vou explicando ali algumas coisas para ficar bem mais claro a informação. Tá? Então, a notícia fala que o engenheiro Steve Tipconic alcançou um marco na computação quântica em 4 de setembro de 2025, ao quebrar com sucesso uma chave criptográfica de curva elíptica. Então, vamos nessa primeira parte aqui. O que seria uma chave criptográfica? Imagina, tem um filme que se chama O Jogo da Imitação. Esse filme é a história do desenvolvimento do primeiro computador por Alan Turing. Aquele computador, que era uma máquina gigante, ele criou ali junto com uma equipe para conseguir decifrar, quebrar a criptografia de uma máquina que, se eu não me engano, chamava-se Enigma. Então imagina que você tinha um enigma de um lado configurado para ser, vamos supor, mecanicamente uma chave pública, e do outro lado você tinha um outro enigma também configurado para entender essa chave pública. Então imagina que só existiam chaves públicas na comunicação entre essas duas máquinas. Se você interceptasse aquela informação no meio do caminho e você conseguisse decifrar qual era a chave pública, você conseguiria decifrar toda a mensagem. Então o que seria uma chave criptográfica? É um combinado de regras para que você consiga ler aquela informação. Por exemplo, vamos supor que eu peguei a palavra casa. E a minha chave criptográfica diz que todas as palavras estão invertidas e toda vogal é substituída pela primeira consoante do alfabeto. Então, a primeira vogal com a primeira consoante, a segunda vogal com a segunda consoante, assim por diante. Então, tu imagina que no meio do caminho alguém interceptou essa informação e ele pegou a palavra, as letras B, S, B, C. Se eu só falar isso para você, você não vai saber o que é, por mais que eu já tenha dito qual é a chave pública, qual é o segredo da minha criptografia. Inverter a palavra e trocar a vogal pela primeira consoante. Então, se a primeira consoante foi B, automaticamente eu tenho que substituir por A. Então, a palavra BSBC, se eu inverter, vai ficar CBSB. Se eu substituir o B pelo A, fica casa. Parece simples e é quando você sabe a sequência criptográfica para você poder conseguir decriptografar. Mas, indo para a parte de computadores, você tem todas essas informações em sequências matemáticas. Então, basicamente, você vai ter ali uma sequência de números, aonde você vai fazer esse processo com os bits e você vai ter ali, quanto mais bits você tem, mais difícil é para você quebrar essa chave, e são mais sequências numéricas que possam ser mais possibilidades. Quanto mais possibilidades, mais difícil vai ser você conseguir saber qual é o número, né, que vai conseguir decifrar aquela informação. Então ele fala que essa chave criptográfica de curva elíptica. O que seria uma curva elíptica? Eu não vou explicar matematicamente o que ela é, mas dentro da criptografia, você tem basicamente, quando ela é criptografada com curva elíptica, você tem duas chaves, uma pública e uma privada. Imagina que eu criptografei com a chave pública e eu só consigo decriptografar com a chave privada. Por mais que alguém intercepte essa informação no meio do caminho e saiba minha chave pública, não é com a chave pública que eu vou decifrar minha informação. É com um fator de multiplicação da minha chave pública com a minha chave privada. Esse número, esse fator é o número que vai fazer com que, é o código que vai fazer com que a minha informação seja decriptografada. Então eu preciso das duas chaves para conseguir decriptografar. Tá? E é o fator de multiplicação dentro dessas duas chaves que eu vou ter o meu número real ali para saber qual é a mensagem. Imagina que você vai emitir uma nota fiscal. Então você tem a Receita Federal
né, o Cefaz te mandando ali uma comunicação com a chave pública e você tem com você, na sua empresa, uma chave privada, que é o certificado digital que você adquire, o A1, A3, tem vários certificados. Então imagina que você tem certificado digital, para você poder conseguir se comunicar, você precisa ter a chave pública, que o governo está tentando falar com você, e pelo outro lado você tem a chave privada, que seria o seu cartão, o seu certificado digital. Tá? Então quando você faz esse enlace de comunicação com essas duas chaves, você monta um handshake e você faz uma linha de comunicação ali segura, tá? Entre essas duas entidades, né? Você e o Cefaz. E ele fala que essas chaves são de 6 bits. Ser uma chave de 6 bits, basicamente você tem 64 combinações. Então, ali com um pouco de paciência, papel e caneta, você basicamente consegue decriptografar aquela informação, porque são só 64 sequências. Mas conforme você aumenta a quantidade de bits, aumenta essa possibilidade exponencialmente. E ele fala que foi usando um computador quântico de 133 qubits. Então, vamos lá. O que é um computador quântico? É um novo modelo, uma nova forma de a gente processar informação. A gente tem vídeo no canal explicando o que é um computador quântico, o que é um qubit. Eu vou deixar no card aqui para você dar uma olhadinha lá. O vídeo também é bem interessante, explica mais detalhadamente como funciona o computador quântico. Mas basicamente um computador convencional, esse que estamos nos comunicando agora, ele é baseado em zeros e uns. Então, basicamente são transistores que eles vão estar ligados ou desligados. Aí um processador basicamente ele é uma grande calculadora. Imagina o bit que ele pode ser ligado e desligado só o 0 e 1. O qubit ele pode ser 0, 1 e 0 e 1 ao mesmo tempo. Você só vai saber qual é o valor daquele qubit quando você faz uma observação. O nome disso é sobreposição quântica. Tá? Então não vou me estender muito, tem um vídeo no canal explicando sobre isso, mas basicamente você pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Então são 3 possibilidades, 0, 1 e 0 e 1 ao mesmo tempo. Aí, seguindo a notícia, ele fala desencadeando novos debates sobre o prazo para ameaças quânticas à segurança de criptomoedas. Então, as criptomoedas são essas moedas que você vê, como Ethereum, Bitcoin, e elas usam a tecnologia SEC de 256 bits para serem criptografadas. Então, nós temos também vídeo aqui no canal falando, vou deixar também no izinho aqui, falando sobre como funciona o Bitcoin. É um vídeo um pouquinho mais antigo, mas o conteúdo é bem legal. Vai te explicar lá como é que funciona o Bitcoin por dentro. Mas, basicamente, a criptografia dele, o que faz o Bitcoin ser, ou essas criptomoedas descentralizadas, é essa possibilidade que você tem de não ter um banco central ali modificando o custo dessa moeda, o valor dessa moeda, conforme o seu bel prazer. Né? O que dá o valor para essa moeda é a sua raridade e o mercado. Tá? Então, por exemplo, em El Salvador, se eu não me engano, eles possuem 681 milhões de dólares em Bitcoin, são 6.284 Bitcoins. Eles já estão preocupados com esses ataques e os possíveis ataques no futuro e já estão diversificando seus Bitcoins em várias carteiras. Se eu não me engano aqui, eles já estão com 14 endereços, 14 carteiras para poder conseguir diluir a fortuna que eles estão acumulando em Bitcoin, apostando que no futuro dessa moeda. Se a gente olhar o histórico de evolução dela na bolsa, você vê que ela só tende a subir por conta da sua raridade e da sua impossibilidade de ser quebrada até surgirem os computadores quânticos. Então, já prevendo essas ameaças, a gente já tem aqui uma força-tarefa sendo criada nos Estados Unidos, né, onde eles já estão analisando aqui 74 páginas que eles estão chamando de Estrutura de Infraestrutura Financeira Pós-Quântica, que é o PQFIF. Então já existe uma força-tarefa sendo criada para poder criar mecanismos para proteger a bolsa de valores, proteger as criptomoedas, proteger de uma tecnologia que ainda não chegou, mas se a gente for olhar, usando um pouco a lei de Moore, onde ele fala que a cada 2 anos você basicamente diminui em 2 vezes a quantidade, você aumenta em 2 vezes a quantidade de transistores dentro de um processador. Hoje a gente já está chegando nesse limite, tanto é que agora a gente está partindo para o computador quântico, né? O computador que a gente tem convencional, ele meio que já está chegando no seu limite, apesar de várias tecnologias estarem sendo desenvolvidas para poder melhorar o desempenho deles, mas fisicamente a gente já não consegue mais tanto miniaturizar esses processadores. Então é interessante que, se a gente pensar na lei de Moore, em relação aos computadores quânticos, né? Mas não na miniaturização, mas e sim na velocidade que a tecnologia avança, né? Basicamente, essa previsão de 2028 para que a gente tenha já computadores quânticos sendo utilizados para quebrar criptografias é realmente bem interessante. Mas provavelmente, né, se nós usamos nossos computadores, nossos processadores atuais para criar essas criptografias, é bem provável que uma força-tarefa quanto essa, por exemplo, vai acabar criando um tipo de codificação que nem os próprios computadores quânticos vão conseguir quebrar, né? Teoricamente, né? Eu não tenho esse conhecimento. E, para poder finalizar, tem uma informação do cofundador da Ethereum, o Vitalik Buterin, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, já estimou uma chance de 20% de que computadores quânticos possam quebrar a criptografia moderna até 2030. Então, uns já estão dizendo 2020, o 28, outros 2030, mas eu acho que nós temos
pouco tempo para a gente poder conseguir ganhar uma quantidade de informação significativa para nos protegermos. Eu não sei se tem muito o que fazer em relação à proteção, mas que pelo menos a gente pode ganhar o conhecimento para poder, quando chegar o momento da gente ter contato com esse tipo de tecnologia, a gente saber do que se trata, realmente vai fazer muita diferença para o nosso futuro, tá? Então, essa era as informações que eu queria trazer para você hoje e eu espero que você tenha gostado e chego até aqui. Então, se você chegou até aqui, deixa um comentário, alguma informação que você queira a mais ou que faltou ou que você discorda do que eu passei aqui. Deixa um like, se inscreve no canal porque é muito importante você estar inscrito e ativar o sininho para você receber a notificação assim que lançarmos novos vídeos aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.